Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, me levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. O evangelho de hoje traz duas realidades fundamentais naquilo que se refere à fé. Por um lado, o ato de fé e o poder que a fé tem para nos libertar do pecado e do mal, e por fim, o problema que existe no orgulho, que é como que o pecado que atrapalha o desenvolvimento da fé. Essa é a primeira coisa. Ouvimos no evangelho de hoje que era Jesus falando aos judeus que tinham acreditado nele. Ou seja, uma pessoa que ouviu a palavra de Cristo, que acreditou que ele é Deus e que estava disposto a segui-lo. E aí nosso Senhor dá uma instrução: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Aqui está algo importante, porque algumas pessoas podem crer de fato que Jesus é Deus durante algum tempinho e depois esquecer disso e não permanecer e não perseverar nesta verdade de fé. E aí o que ele está dizendo? Não, é necessário permanecer na minha palavra. E qual palavra? A palavra que ele ensinou, de que ele é homem, é Deus, de que as coisas dependem dele. E se a pessoa permanece na palavra, se conserva aquilo no coração, na alma, sempre, então se torna verdadeiramente o discípulo de Jesus. E aí ele conta um outro segredo muito importante. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não se trata apenas de uma informação acerca de Cristo, mas quando ele fala que conhecereis a verdade, é porque ele está dizendo que à medida que nós conhecemos a Ele mesmo, que é o Cristo, de maneira mais profunda, nós somos libertados dos nossos pecados. Isso é algo muito importante quando se fala da justificação que vem da fé. O ato de fé tem essa capacidade de purificar as nossas vontades, por razões muito simples. Quando nós praticamos o ato de fé, nós acreditamos vivamente na presença de Cristo do nosso lado. Nós temos a certeza de que a graça é capaz de nos transformar, de que Deus é capaz de nos elevar na vida interior. E esse ato de fé nos torna próximos de Cristo. É muito difícil cometer um pecado quando nós estamos bem diante do Todo-Poderoso, bem diante daquele que nos ama tanto. É como se os pecados que nós cometemos, eles são como uma espécie de loucura da alma, ou como uma espécie de sono. A pessoa perde a consciência que por algum minuto Deus está ali e aí consegue pecar. Mas quando nós estamos
plenos, em consciência plena de que Ele está aqui do nosso lado, é muito difícil. E por que é muito difícil? Porque nós não traímos os amigos quando eles estão bem na nossa frente. Então, é próprio do ato de fé, ele tem essa capacidade de tornar presente, real, concreto, a presença de Deus Eterno Todo-Poderoso, dos anjos, dos santos e de Jesus Cristo. E o efeito disso é que nós começamos a ter a nossa alma purificada. Purificada por essa luz que vem do céu. Talvez tenham percebido que sempre quando começo a meditação, peço assim: enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade. Essas duas palavras, elas não estão aí à toa. Esse texto é o texto do Salmo 42, em que nós estamos pedindo a Deus para que possa abrir nossa inteligência, para ouvir a sua palavra e a partir daí permanecer com Ele. E essa verdade é que liberta do pecado. Só que houve o que acontece com essas pessoas que escutaram Jesus. Eles acreditaram em Jesus em primeiro lugar e quando ouviram essa palavra, prontamente se ofenderam, dizendo: nós nunca fomos escravos de ninguém, nós não precisamos ser libertos de nada. Isso é próprio do orgulho. É alguém que acredita que já tem energia demais, força suficiente, sabedoria demais para guiar a própria vida e que não precisa que Deus tenha que mudá-lo por dentro. A partir desse pequeno orgulho dessas pessoas, nós vemos uma inversão muito grande no Evangelho. Começa com os judeus que acreditaram em Jesus e termina com aqueles querendo matá-lo. É impressionante isso. E tudo isso é gerado por causa do orgulho. O orgulho é uma praga que vai matando a fé de dentro para fora. Eles acreditavam, eles tiveram fé, e quando ouviram de Jesus uma palavra dura, quando Jesus Cristo revelou sobre eles que eles eram escravos e nem sabiam, ao invés de falar: obrigado, Jesus, porque o Senhor revelou um pecado que eu nem conhecia, agora eu vou lutar contra isso, eles falaram: não, nós não somos escravos, coisa nenhuma, nós somos filhos de Abraão. E olha que coisa impressionante. Daí a coisa fica cada vez pior. Jesus explica para eles que a escravidão é a do pecado. E ele fala: o escravo não permanece para sempre na família, mas o filho permanece nela para sempre. Se o filho vos libertar, ou seja, se deixar que a palavra de Deus tenha efeitos concretos na alma, então vocês ficam verdadeiramente livres. E de que liberdade é essa? Essa liberdade do pecado, ela também é uma certa liberdade interior. Acontece muitas vezes que nós sempre estamos apreensivos por todas as coisas que acontecem ao nosso redor. E isso, as apreensões sempre estão vinculadas a algum tipo de apego. Ou é apego à própria honra, ou é apego à própria imagem, apego aos prazeres que tem em volta e o medo de perder. Então, geralmente, as aflições estão vinculadas a essas perdas, a esses apegos. Quando Deus consegue nos transformar de dentro para fora para que o nosso grande e único tesouro seja a oração, a graça e a união com Cristo, todos esses apegos se tornam nada. E aí nós começamos a ter a liberdade de olhar para as coisas e para as pessoas e falar a verdade sem medo de perder, porque a única coisa que importa para nós não nos pode ser tirada pelos homens, só nos pode ser tirada pelo pecado. Por isso que o Senhor está falando: olha, existe uma liberdade que vocês não conhecem, que é a liberdade daqueles que entregam tudo por causa do céu. E é por causa dessa liberdade que tem que permanecer na minha palavra. Mas eles não quiseram saber, não. Disseram que eles eram filhos de Deus, falaram que eram filhos de Abraão, que eles não eram escravos de ninguém, que eles não eram filhos de adúlteros. Ficaram se defendendo diante dos pecados e das coisas que a palavra de Deus falava para eles. Isso acontece muitas vezes entre nós. Quando encontramos um conselho de um santo, uma palavra da Sagrada Escritura, alguma coisa que poderia, de alguma maneira, pode afetar a nossa vida, ou nos obrigar a mudar de comportamento, ou obrigar que abandonemos alguma coisa que temos grande apego, quando acontece isso, a gente começa a fazer, às vezes, como esses fariseus aqui, como esses judeus. Vamos nos defendendo. Não, nós somos filhos de Abraão, nós não temos nada a ver com isso. E essa maneira de se defender do conselho que vem de Cristo, da instrução que vem do Cristo, da instrução que vem da Sagrada Escritura, isso é só orgulho.
orgulho de quem não quer permanecer na palavra de nosso Senhor e que não experimenta a liberdade dos filhos de Deus, a liberdade daqueles que podem dizer: chega, para mim já deu, faço isso por Cristo e Ele mesmo me está dando a possibilidade de seguir adiante. Que nosso Senhor nos ajude e nós que cremos nele não destruamos a nossa fé pelo orgulho, como aconteceu com esses judeus. Que a graça de Cristo esteja conosco, que tenhamos a santidade, a graça e a paz para vivermos bem essa semana e a Semana Santa que se aproxima.